Esse vídeo eu vou dar dicas de como você utilizar o SEI, utilizando as extensões SEI Pro e SEI++. Então você deixa instalado aí. Como é que eu sei que está instalado? Você clica aqui, ó, nesse quebra-cabeçazinho e vai aparecer, ó, SEI Pro e SEI++ instalado, certo? Eu fixei aqui o SEI Pro porque se eu quiser configurar algumas coisas do SEI Pro, eu vou logo, ou eu clico aqui, abre e clico em SEI Pro, ou então eu clico diretamente aqui no Pzinho, ó, de SEI Pro. Vai aparecer essa caixa e eu configuro várias coisinhas interessantes pra gente. Se você não souber qual a funcionalidade de cada um, você clica nesse izinho que vai aparecer, por exemplo, nesse aqui que não está ativado, que eu vou ativar daqui a pouco. Ele aparece para mim, ó, um videozinho explicativo que se eu ativar, o que é que vai acontecer? Vai aparecer, quando ele atualizar aqui, ó, vai aparecer, ele subdivide as informações aqui na árvore do processo, para você não ficar arrastando para aparecer tudo. Então, ele subdivide, ele, como se fosse uma quebra-linha, né? É bem interessante. Aqui, ó, o que eu gosto de usar aqui é aquele SEI padrão, né? Onde eu tenho do lado esquerdo os recebidos e do lado direito os gerados. Eu gosto de visualizar o nome de cada processo. Então, eu descobri uma maneira de eu saber, dentro do painel de controle, né, de processos, o número do processo, os nomes de cada processo que está intitulado e as anotações que a gente geralmente coloca. Então, eu venho bem aqui, ó, agrupar processos. Primeiramente, eu vou aqui, ó, em configurações do SEI, que aqui é só configurações do SEI++, e eu deixo ativado aqui, ó, essa daqui, ó, mostrar especificações na visualização detalhada. Deixa o resumido desativado e a detalhada ativado, ok? Eu vou dar uma passada rápida aqui, ó, devagarzinho, para vocês verem o que, que eu ativo e o que eu não ativo. Geralmente eu desativo o que não realmente não é necessário para mim. Aí eu vou lá, ativei, né? Detalhada. Aí você vem bem aqui, ó, agrupar processos. Aí você coloca aqui por responsável. Eu vou desativar esse menu aqui. Aí pronto, ele fica aqui por responsável. O que é que acontece? Aqui eu vou ter os processos atribuídos a mim, Diógenes, e tem os meus colegas. Cada um vai ter o seu. E aqui é o seguinte: aqui são os processos que ainda não foram atribuídos. Ó, o colega acabou de abrir esse processo porque estava vermelho. Então, esse que está em vermelho aqui é porque ainda não foi aberto na unidade e que ainda não foi atribuído, certo? E outra coisa interessante, se eu pegar esse processo aqui, reunião virtual, pé seguro, e eu quiser favoritar para mim, eu clico aqui nessa estrelinha. O que é favoritar para mim? Eu quero salvar esse processo só para mim, eu quero visualizar ele, independente se ele estiver aberto ou fechado na unidade, mas eu quero acompanhar ele por algum tempo. Só eu que é tipo um favoritar, igual você favorita no histórico, entendeu? Aí você clica aqui, ó, vai aparecer uma estrelinha, ele não vai sumir daí, tá? A não ser que você conclua o processo. Mas lá embaixo, ele vai aparecer lá embaixo. Aqui entre os meus, ó, tá vendo favoritos? Aqui eu tenho vários processos favoritados, são os meus favoritos. Entendeu? Apareceu ele aqui embaixo, tá bom? Eu posso excluir ele daqui? Posso. Eu venho bem aqui, ó, clico, vou lá em cima e excluo aqui, ó. Eu estou excluindo o processo, não. Eu só estou excluindo ele dos meus favoritos. Ele é tipo um acompanhamento especial. Só que o acompanhamento especial você salva numa pasta e todos os seus colegas da unidade conseguem visualizar. Então, tem vários processos que eu tenho, que eu gosto de visualizar, o que eu uso frequentemente como modelo para fazer outros. Então, eu deixo aqui favorito. Às vezes, eu também só quero acompanhar se chegou no lugar que eu quero que chegue, se realmente foi atendido o pedido que eu solicitei e vai estar lá nos favoritos. Depois eu tiro dos favoritos. Gente, outra coisa bacana que eu vou mostrar a vocês aqui, eu vou abrir aqui um processo. Aí aqui, ó, observa aqui que tem aqui, ó, as observações, né? O número do processo e o título do processo, tá? Aí eu venho aqui no documento.
o processo, né? Esse SEI Pro, observa aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aparecer o número do processo do lado. Tem vários íconezinhos aqui que nos ajudam como atalho. Ou então, se eu quiser também, eu vou e passo o mouse em cima desse íconezinho que inicia, né? No caso azul. Aqui é possível você copiar o nome do documento, copiar o nome do documento já com ele linkado, com o número do SEI do lado linkado, copiar o número do SEI, copiar só o número do SEI linkado. Você pode copiar esse documento para outro processo. Então, você clicando aqui, é necessário você ter já o número do processo para qual você quer enviar, né? Então, você clica nele aqui, ó, vou dar aqui, ó, copiar para. Aí eu vou digito o número do processo aqui e copio. E vai aparecer uma cópia lá naquele outro processo, automaticamente já abre o processo. E você pode editar esse documento e utilizar o mesmo texto e fazer as devidas alterações. Eu posso duplicar esse documento. Duplicar é o quê? Eu vou criar um mesmo documento dentro do mesmo processo. E aí eu vou editar. Eu posso imprimir logo diretamente daqui. Eu posso visualizar em outra aba. Às vezes eu quero abrir vários documentos. Eu vou aqui, clico e abro esse mesmo documento em outra aba, certo? Ó, eu vou passar o mouse em cima aqui, ó. Da ciência. Eu posso dar ciência aqui? Posso aqui, ó. Ele aqui do lado. Mas às vezes eu não quero abrir isso aqui. Eu vou logo dou ciência aqui mesmo. Ah, se eu não quiser passar o mouse aqui, aí eu venho aqui, ó, do lado, tá vendo? Ó? Se eu passar aqui do lado do documento, tá? Visualizar a nova aba, copiar o número do SEI, copiar o número do SEI linkado, tudo isso aqui, ó, o link do documento, o órgão gerador, né? Enfim. Diógenes, vai ficar toda hora eu tenho que estar arrastando isso aqui? Aí eu vou aqui, ó, onde eu expliquei para você, vou lá no link do SEI Pro, no menu. Aí eu venho bem aqui, ó, e tenho aqui, ó, dividir informações do documento. Eu vou ativar, ó. Ativo, venho bem aqui, salvo, ok, clique do lado, aí eu vou e clique no documento para atualizar, ó. Vou atualizar o documento, o processo. Pronto, aí eu tiro aqui o menu para sumir. Ah, tá vendo que ele apareceu do ladinho aqui? Vou só esticar só um pouquinho para aparecer pelo menos da unidade. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, esse documentozinho aqui, ó, por exemplo, esse ofício 7. Se eu quiser visualizar na outra aba, eu abro ele aqui. Se eu quiser copiar o número do SEI, eu abri aqui um outro só para colar aqui, ó. Eu colo o número do outro, tá vendo? Quando eu cliquei no Czinho, nesse Czinho aqui. Se eu clicar aqui, ó, nesse outro C, é copiar número linkado. Aí eu vou, já sai linkado, tá vendo? Se você clicar aqui, você já abre o número do SEI. Às vezes eu quero mandar o número do processo, quero linkar lá num determinado ofício, né? Ou CI. Aí eu já jogo o número do SEI e já sai linkado. Ah, mas eu quero copiar só o número do documento com o número do SEI. Eu coloco também. Ah, de hoje, se eu quiser também copiar o mesmo número, só que com esse número aqui linkado, eu venho aqui do lado, ó, copiar número do documento com link, tá vendo? Ó? Tá. Aí eu venho aqui, ó, clicou, tá linkado. Tá vendo? Geralmente a gente usa muito em despacho. Aí, se eu quiser copiar um documento para outro processo, ou seja, só copiar o link aqui, ó, já vai o endereço, tá vendo? Linkado, o endereço do SEI. Então, eu tenho várias opções aqui, tanto do lado aqui, como também é, 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 do lado do número do processo, ou então dentro da caixinha aqui, quando você passa o mouse. Como é que eu configuro isso, Diógenes? Você vem aqui no processo, você não vai aqui não, que aqui não aparece não, tá vendo? Se eu colocar aqui, em cima de um documento, não aparece o menu. Mas se eu colocar em cima do processo, vai aparecer, ó, personalizar menu. Aí você clica, aí você vem aqui, ó, primeiro, processo. Processo é o que vai aparecer aqui, só copiar o número do processo, copiar o nome do número do processo, é o que vai aparecer quando você passar o mouse em cima da imagem do ofício, né? Ou da CI, do arquivo, né? Ó. Aqui é o que eu deixei ativado. Ah, Deus, eu quero mudar de ordem. Você pode clicar e arrastar, ó. Eu quero que apareça primeiro o número dos
somente o número do SEI, né? Aí você vem sempre tem que clicar e salvar, tá? Não tá aparecendo aqui. Clica e clica em OK para salvar. Documento é o que vai aparecer aqui no documento quando eu passar o mouse em cima da imagem do documento, certo? Então, o processo é o que vai aparecer aqui quando eu passar o mouse em cima do processo, aí vai aparecer isso aqui. Documento é o que vai aparecer em cima dessa imagenzinha, dessa folhinha azul aqui, ó. Tá vendo? É o que eu quero fazer. E aqui, árvore, é o que vai aparecer na árvore, do lado do documento aqui, ó. Eu deixei ativar todas as possíveis. E tá aqui todas as possíveis. Se eu quiser desativar o link, aí eu venho, desativo o link e clico em OK. Aí vai sumir o link, ó, tá vendo? Que ele desapareceu. O menu apareceu de novo, que é chato isso, mas enfim, é um bug. Aí já desapareceu, tá vendo? E aí sucessivamente. Aqui do lado também é possível você copiar o assunto. Se você tudo clicar aqui em cima, se você quiser botar o nome da gestão, se você quiser copiar e colar dentro de um outro documento, você copia. Tudo. Se eu clicar aqui no número do documento também, ó, o menu é bem interessante. Ó, aparece tudo isso aqui dentro do menu. O número do processo, se eu clicar, eu copio. A data de autuação. O título desse processo é solicitação de equipamento etilômetro. Se eu quiser copiar e colar aqui um documento, um assunto, eu crio por exemplo, geralmente eu uso isso aqui porque eu clico aqui, vou lá, crio uma CI e no próprio assunto eu já colo isso aqui que eu copiei. Então é muito bacana, muito bacana, muito bacana mesmo. Esse CI Pro com a mistura com o CI++. Esses linkzinhos aqui do lado que eu estou mostrando para vocês é tudo do CI Pro, tá? São configurações do CI Pro. Outra coisa interessante, observa aqui, ó, no CI Pro, é possível enumerar o número dos processos. Aqui, ó, nesse processo aqui eu tenho 5. Às vezes tem processo que eu tenho 30 processos dentro. Por exemplo, esse aqui. Ele está sobrepastado, mas eu sei que aqui eu tenho 30 processos, ó. 30 processos. Outra coisa interessante é que eu posso configurar também. Deixa eu abrir aqui um documento. Eu posso tem várias configurações. Eu posso colocar o número de linhas que tem aqui configurar para aparecer. Enfim, é muito bacana. Utilizem, usem, que vocês não vão se arrepender, não. Outra coisa. Deixa eu falar para vocês. Aqui, nesse menu que eu mostrei aqui por responsável, aqui vai aparecer tanto os processos gerados como os recebidos, tá? Então, se você quiser saber qual é o processo seu aqui que foi gerado por você, que você está preparando para enviar para alguém, eu sugiro que você ou retire do agrupamento para saber que ele está aqui, que ele é um processo gerado, ou então você coloca uma etiquetazinha para mostrar quais são os documentos gerados e recebidos, ok?